Pós-jogo deu tudo certo para o Vasco, tudo errado para o Botafogo. Pelo menos no lado positivo, é uma noite para a gente esquecer, para ser apagada, mas tem coisas positivas que eu queria comentar com vocês aqui também, nesse pós-jogo de Botafogo e Vasco. O clássico da amizade essa que acabou em 5 minutos. Depois da vinheta, eu venho com as minhas opiniões sobre esse clássico para vocês. Fala galera, tudo bem com vocês? Leozão na área, mais um vídeo aqui no canal Memória Alvinegra, que está em ritmo de agradecimento a cada um que tem chegado aqui no canal. Chegamos à marca de 2.790 inscritos, para ser mais exato, e a meta aqui no canal segue a mesma. A meta está on, 5.000 inscritos no ano de 2023, aqui para o canal Memória Alvinegra, para a gente fazer uma grande comemoração com os amigos do canal. Obrigado a cada um de vocês que tem chegado, que tem comprado a ideia do projeto, que tem visto as playlists que tem aqui no canal. Se você ainda não viu, veja as que já estão disponíveis, o Memória Alvinegra Top 7, o Histórias da Copa, o Histórias Olímpicas. Vejam essas playlists, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo que tem por aqui. Muito obrigado também a grande visualização que os shorts do canal estão tendo. Maravilha, agradeço muito a vocês. Alguns dados aqui importantes. O canal acabou de bater a marca de 2.000 horas, 422 horas de exibição e mais de 1.000 visualizações nos shorts. Muito obrigado por essa ajuda que vocês estão dando. E compartilhem o projeto, passem o projeto para frente, para quem gosta da história do futebol. Se você não é botafoguense, se você torce para outro clube e está aqui no canal, chame palmeirenses, corintianos, são paulinos, chamem outros torcedores, porque o Botafogo faz parte da história do futebol brasileiro. Bom, gente, falando do clássico, já começo aqui destacando que o Botafogo entrou em campo invertendo os papéis com o Vasco. O Vasco parecia a equipe segunda colocada do campeonato estadual em lua de mel com a torcida, e o Botafogo parecia a equipe sexta colocada, precisando provar o seu valor depois de ter perdido um clássico. Sendo que o Botafogo não tinha perdido. Quem perdeu o clássico foi o Vasco. O Botafogo entrou numa pilha que não era necessária. A pilha era do Vasco e não nossa. E alguns jogadores, aliás, não alguns, a maioria dos jogadores entraram com essa pilha em demasia. Entrar pilhado num jogo, eu acho válido. Tem que entrar pilhado, é importante, mas não com a pilha completamente desnivelada, por assim dizer. E eu acho que foi assim que o Botafogo entrou em campo contra o Vasco. A gente teve a gente teve o azar, a sorte vem depois. A gente teve o azar de, infelizmente, ter perdido o Adrielson. E o Adrielson é um ponto aqui bem, na minha opinião, bem delicado. Porque eu sou da opinião do seguinte: eu não vou criticar a decisão que o Adrielson tomou. Eu vou criticar o posicionamento do Adrielson no lance. Ah, mas a bola estava a 50 metros de distância, ninguém poderia imaginar que esse passe ia sair. Não, tem que imaginar sim. Tem que imaginar que esse passe vem. A partir do momento que ele é o último homem em campo, tá? Antes do gol, e ele precisa fazer a falta, já denota uma falha de posicionamento dele. Então eu não vou criticar a decisão que ele tomou. Eu vou criticar o posicionamento dele no lance. O posicionamento dele foi ruim. Pela primeira vez, vimos o Adrielson mal posicionado num lance capital. Normalmente, quando tem um lance capital que resulta em gol ou não, o Adrielson não está bem posicionado, ele não está vendendo o time. Dessa vez ele vendeu. A decisão dele foi de fazer a falta. Eu, no conforto do meu sofá, no conforto do meu lar, você, no ar-condicionado, deitado, assistindo o jogo, não importa, no bar, tomando uma, a gente fica pensando, não, tem que deixar o PR decidir. Eu deixaria o PR decidir. O PR fez uma partida ontem espetacular. Não vai ser um tema central aqui, mas é já para deixar claro. O PR ontem viveu uma noite de Jefferson e Gatito nos melhores momentos da carreira. Simples assim. O PR foi espetacular e livrou o Botafogo de uma derrota até um pouco maior. Porque o Vasco, mesmo jogando mal, mesmo perdendo oportunidades, tinha como fazer uma atuação para fazer 3, 4 gols.
em cima do Botafogo, porque estava tudo dando errado. Mas o Adrielson tomou a decisão, ao invés de deixar o PR decidir, tomou a decisão de fazer a falta. Perdemos um jogador. Eu sinceramente acho que a gente poderia ali tomar aquele gol, se fosse para tomar, fatalmente o PR pegaria, mas a gente poderia tomar aquele gol, e 11 contra 11, o Botafogo muito melhor que o Vasco, poderia ali ter condições de fazer 3-1, 4-1 com folga no Vasco, porque o Vasco era um time sem inspiração. O Vasco não conseguia fazer um ataque efetivo ao Botafogo. Conseguiu fazer isso a partir do momento que o Botafogo teve um jogador a menos, mas muito disso devido à torcida ter empurrado. O Vasco em si não fez nada contra o nosso Botafogo. Tá? Então eu divido em 3 atos esse primeiro tempo. A expulsão do Adrielson, a sorte que tivemos de colocar a cabeça no lugar, começar a jogar o jogo de novo, começar a se entender em campo com um a menos. E o terceiro ato, que chegamos agora. No momento em que o Botafogo já era melhor que o Vasco, ou pelo menos equilibrava as ações, a gente já tinha aquela sensação de, olha, a qualquer momento, do jeito que está, o Botafogo com um a menos, ainda pode meter um gol. Mas aí vem o terceiro ato. Rafael. Rafael é uma situação estranha, em um dia estranho, em uma noite estranha. Rafael, ele teve uma atitude, para mim, delinquente. Fato. Não estou dizendo que ele é um delinquente na vida, pelo contrário. É um cara que sempre respeitou a estrela solitária, é botafoguense de coração, sente tanto quanto eu, quanto você, torcedor, mas ontem ele teve uma atitude delinquente. Uma atitude delinquente. Você, no seu ambiente de trabalho, seja no futebol, ou, sei lá, trabalhando na companhia de limpeza urbana da sua cidade, você não pode levantar a mão para um companheiro de trabalho. Dizem as más línguas, e teve até um tweet do Antônio Bento, que o motivo dessa atitude exacerbada do Rafael se deu pelo fato do Alex Teixeira ter, abre aspas, dito time de M para o Botafogo. Eu não sei se o YouTube de repente vai fazer alguma coisa com esse vídeo aqui, então eu vou abreviar. Time de M. É uma coisa que tem que ser dita na coletiva, que tem que ser cobrada. Tem que ser cobrado um pedido de desculpas do Alex Teixeira se isso aconteceu. Zoar, legal, né? Tudo bem. Agora, não se pode desrespeitar uma instituição. Tá? Simples assim. Nenhum jogador do Botafogo desrespeitou a instituição Vasco da Gama. O Alex Teixeira não tem o mínimo direito de fazer isso. Tá? Mas o Rafael teve uma atitude delinquente. E no momento em que o Botafogo se encontrava, ficou perdido de novo. Porque um dos seus líderes de elenco acabou tendo uma atitude completamente impensada, delinquente e irresponsável. Que o Rafael, fechando esse tema Rafael, que o Rafael possa se recompor, botar a cabeça no lugar, conversar com a família, se apoiar na família e voltar no dia seguinte a trabalhar no Botafogo com motivação e com vontade de fazer a diferença. Vontade de fazer a diferença ele tem. Talvez ele ainda não tenha encontrado uma forma efetiva de fazer isso em campo. Então tenha até potencializado a atitude que ele teve. Mas ele colocou o Botafogo em maus lençóis no segundo tempo. Não tinha como. Luiz Castro deixou isso bem claro na coletiva. No segundo tempo, ele já volta sem Tiquinho Soares, ele já volta sem atacante, atrasando as linhas, recuando as linhas, fazendo com que o jogo do Botafogo fosse dedicado a lançamentos em velocidade para o Vitor Sá e para o Piazon. Nenhum desses lançamentos deu certo, infelizmente. E era uma tragédia anunciada, porque é muito difícil você estar atrás e você ter que puxar o tempo inteiro uma velocidade que você já não tem, porque já estamos na metade da partida, e você perde o gás
O Vasco se aproveitou, fez os 2 gols, parabéns ao Vasco pela vitória, mas no 11 contra 11 o Botafogo não perderia essa partida de jeito nenhum. Time por time, o Botafogo, mesmo com 10, ainda era melhor. Mas com 9, ter fôlego para correr por mais 2 é impossível, é complicado. Então, gente, fechando a minha análise sobre esse jogo, tem coisas positivas que eu vi. Eu vou fechar com as coisas positivas, vou falar das coisas negativas primeiro. O time do Botafogo teve ontem uma sensação do que pode vir a acontecer na Copa Sul-Americana. E tem que ser colocada uma placa no CT Lonier, no estádio Newton Santos, toda vez que os jogadores chegarem no vestiário, tem que ser colocada uma placa lá. Aqui não se repete mais o dia 16 de fevereiro de 2023. Tem que ser colocado em letras garrafais. Porque essa péssima atuação mental não pode servir de exemplo, quer dizer, tem que servir de exemplo negativo para as próximas partidas, para que isso não aconteça. Parte positiva. Vimos um time que há anos não víamos. Um time brilhoso, correndo atrás do objetivo, sempre honrando o manto glorioso. Em nenhum momento, nenhum jogador do Botafogo deixou de correr. Nenhum momento. Menção honrosa ao Carly, que teve que entrar numa bucha terrível no lugar do Felipe Sampaio, que, se Deus quiser, vai sair dessa, vai estar bem. Teve uma síncope, foi notícia de ontem, ali por volta de 10h53 da noite, foi quando saiu essa notícia, o boletim médico informando a situação dele. Felipe Sampaio, que você esteja bem, que você se encontre bem, tá? E que você, o mais breve possível, possa servir ao Botafogo de novo, porque enquanto esteve em campo, ele também honrou a camisa do Botafogo. Mas o Carly entrou e fez uma partida excepcional, como líder que é, sabendo o tempo exato de dar na raiz, sabendo o tempo exato de contemporizar e sempre colocando o time para ter aquela vontade. Olha, tá ruim, mas vamos continuar buscando. É assim que o Botafogo tem que jogar durante toda a temporada. E se jogarmos assim na Copa Sul-Americana, é bem factível o Botafogo conquistar a vaga para fases mais agudas da Sul-Americana. Não vou nem dizer final aqui, porque final é o sonho, o título é o sonho. Mas, quer dizer, final é a meta, título é o sonho. Mas se jogarmos do jeito que a gente jogou nessa parte positiva, eu acho que a gente consegue muita coisa nessa temporada e vai muito longe nos torneios mata-mata, principalmente. Gente, eu tentei ser breve aqui, me desculpe se eu demorei, eu sempre tento ser o mais breve possível, mas é quase impossível. Enquanto isso, na Sala de Justiça. E depois do fim da rodada, o Botafogo está em segundo lugar, né? Flamengo em primeiro, Botafogo em segundo, Fluminense em terceiro, Vasco em quarto. Nesse momento, a semifinal, se o campeonato terminasse hoje, seria Flamengo e Vasco, Flamengo com vantagem, Botafogo e Fluminense, Botafogo com a vantagem. Deixa o like aqui no vídeo, comenta, compartilha. Vocês devem ter sentido que eu estou meio triste pelas minhas falas aqui, mas é isso, gente. Derrotas acontecem, a gente tem que estar preparado para elas e principalmente preparado para aprender com elas para que não se repitam, tá? Então, grande abraço para vocês, espero que tenham gostado, que tenham concordado ou não da minha opinião. Se você discorda, comenta aqui embaixo, se você concorda, comenta aqui embaixo também. Grande abraço para vocês, valeu!